Olá, muito rápido eu quero falar sobre NA, NVI e Bíblia de Jerusalém, não uma análise desses trabalhos como um todo, mas observações pontuais, né, a partir do que me foi comentado ao longo da semana. Comentaram sobre a NAA, sobre ser adequada para o uso litúrgico, e eu concordo, eu tenho usado a NAA Nova Almeida, né? Não gosto dessa expressão Nova Almeida porque tem uma localidade no Espírito Santo que eu conhecia de nome quando criança, que é Nova Almeida. Se eu estou enganado, capixabas, corrijam-me. Mas NAA, eu gosto da NAA, uso no culto público, me parece adequada para a compreensão a partir do ouvido, né? Quem escuta a NAA consegue acompanhar o texto, e também me parece boa para favorecer a exposição do texto na mensagem. É muito mais fácil, me parece, por exemplo, no caso de um texto dissertativo, de um trecho da epístola, de uma epístola de Paulo, é mais fácil encontrar um texto e encontrar detalhes exploráveis no texto da NAA do que trabalhar a partir da NTLH, por exemplo. Tive dificuldades já de pregar a partir de Paulo usando a NTLH, porque me parecia sempre que as pessoas vão olhar para mim, tá, você está pregando de quê? A gente tem o texto diferente diante da gente, tudo resolvido, e agora você está explicando coisas que não estão no texto que a gente leu, né? Então, quando eu pregava em uma comunidade que usava NTLH somente, as pessoas só tinham NTLH disponível para ler e acompanhar, algumas vezes eu decidi dizer assim, olha, hoje a leitura pública vai ser feita a partir do texto da NAA e não é para ser acompanhada pela NTLH, então não vou pregar a partir da NTLH. Me pareceu necessário em alguns momentos, para não ficar estranho demais, né, e poder explorar detalhes que na NTLH desapareciam. Também poderia usar, e eu poderia usar hoje ainda, a NVI. Eu gosto da NVI, usei a NVI quando era adolescente, quase ninguém usava ainda, na minha igreja ninguém usava, eu era o único, eu achava isso muito interessante, achava interessante ver as decisões dos tradutores assim, tão diferentes, né? E é uma tradução boa, me parece, a NVI, não tenho nada assim em geral contra, mas na minha denominação existe a cultura de se usar Bíblias, textos da SBB somente, ou seja, nas comunidades da IELB você só vai encontrar textos da SBB ou a Nova Almeida ou Almeida Atualizada, Revista Atualizada ou NTLH. Muito provavelmente por causa da sinergia que houve e há entre a SBB e a IELB, né? Desde a atualização da Almeida Revista Atualizada, porque foi um luterano, né, o Schelp, Dr. Schelp, professor do Seminário Concórdia, pastor luterano, que trabalhou nesse texto, né? Então é uma coisa que já tem anos de história, né? Não há necessidade de mudar isso. Não sei, então, na vida litúrgica das outras igrejas no Brasil, por exemplo, se alguma faz uso da Almeida do século XXI, por exemplo, né? Ou mesmo da NVI, não sei se é usada em larga escala. Há quem ainda resista ao uso da NVI e da Almeida Revista Atualizada mesmo, por causa do uso do texto crítico, né? Texto crítico, aí temos uma questão de crítica textual, se reconhecemos esse campo do conhecimento como importante, útil e válido ou não, né? Ou se vamos usar aquele texto que era acessado pelos reformadores, o chamado texto recebido, né, que não é um só exclusivamente, mas vamos simplificar e falar do texto recebido. Se não vamos valorizar essa investigação a partir de outros manuscritos mais antigos para verificar o que seria o texto exatamente mais próximo daquele original, né? Eu pessoalmente valorizo a crítica textual, entendo que é um campo do conhecimento sério, óbvio, passível de erros, né? Como tudo que é humano, como inclusive a transmissão do texto é passível de erros, porque é um trabalho humano, né? Então o texto que os reformadores usaram, ele também tem seus problemas, obviamente. O que é inegável, porque há diferenças, né? Constatadas assim, de modo muito cabal.
Mas essa é outra questão, né? Eu não gosto nem de entrar nessa discussão porque eu acho que há radicalismos assim muito severos, né? Mas o texto crítico é uma realidade hoje, né? É uma realidade que não tem muito o que dizer assim contra o fato de que nós temos que ter um cuidado com o texto ou valorizar outros manuscritos. Talvez você não vá concordar com o processo que se realizou na edição do Aland, né, que é a mais comum, mas há outras opções, a da SBL e a edição também da Tyndale House, acho que vale a pena conhecer, mas são textos críticos, são textos que trabalham com manuscritos recentes, com opções, com reconhecimento de que há lições diferentes nos textos, né? Isso é fundamental. Um comentário que eu faço também sobre a Bíblia de Jerusalém, alguém perguntou o que eu acho da Bíblia de Jerusalém, e eu faço um comentário mais amplo assim sobre a tradução e também a edição, né? Da parte editorial, eu acho que a Bíblia de Jerusalém merece muitos elogios. O primeiro elogio é que ela traz algo que a NVI não trazia, né? E nem as Bíblias da SBB, pelo menos que eu me lembre, não sei se trazem atualmente. Lista de colaboradores, né? Você sabe quem traduziu cada livro da Bíblia na Bíblia de Jerusalém. Você tem o nome dos tradutores, o nome dos colaboradores que trabalharam nas notas. Isso eu acho uma informação muito preciosa. Acho que o leitor tem direito de ter acesso a isso. E é curioso que eu conheci uma pessoa que trabalhou na tradução da NVI. Eu não sabia, não fazia nem ideia, depois de um tempo convivendo com essa pessoa num grupo de pesquisa, em 2015. Um dia ele comentou assim, esse termo aqui, era um grupo de pesquisa de hebraico, esse termo aqui na Bíblia, na NVI, a gente teve dificuldade para decidir como traduzir, e comentou alguma coisa, e aí eu me dei conta, ele trabalhou na tradução da NVI, que eu li quando adolescente e jovem, e não fazia ideia, né? Não fazia ideia de quem eram as pessoas por trás daquele texto. Você só vai descobrindo no contato com as pessoas ou olhando o currículo de um por um, né? Não tem no texto, na edição, para o leitor saber. Então eu acho isso louvável da Bíblia de Jerusalém. Outra coisa que eu acho muito bacana é o trabalho editorial em si, essa opção por não fazer duas colunas no texto, né? Ele tem uma coluna por página. Me parece muito agradável a leitura do texto assim, como a gente lê outros livros, né? Claro que gera um volume considerável, mas eu gostei muito disso, né? Quando eu li a Bíblia de Jerusalém pela primeira vez, que também faz mais de 10 anos, né? Faz um bom tempo. A tradução em si da Bíblia de Jerusalém também me parece muito boa, ela consegue um equilíbrio bastante bom, embora seja um texto culto, elevado, de certa forma, exige um domínio do português, né, pelo leitor, mas não é exagerado, não é rebuscado em demasia, e tem um respeito muito grande por tentar preservar detalhes que se percebem na leitura do texto original. Óbvio, toda tradução é uma tradução, isso vale para a NVI, vale para a Bíblia de Jerusalém, vale para a NAA. Tradução é tradução, não queiram que uma tradução consiga preservar todos os jogos de palavras, todos os detalhes de possibilidades semânticas, toda a riqueza que se tem no acesso ao texto original. Isso é impossível, né? Definitivamente impossível. O tradutor ele faz um esforço, mas ele nunca vai conseguir isso porque são idiomas diferentes e justamente por isso existe a tradução, né? Sobre as notas, eu acho que vale a pena eu fazer outro vídeo. Eu tentei fazer esse vídeo falando sobre as notas também, a questão das notas, mas eu vi que ficou um pouco corrido. Então eu vou falar só isso, né? Eu recomendo a tradução da Bíblia de Jerusalém, mas não necessariamente recomendo as notas da Bíblia de Jerusalém, né? São duas coisas diferentes. O trabalho de anotação, embora útil, ele sempre pode ser complicado, né? Então eu falo de forma muito elogiosa do trabalho editorial, da honestidade da exposição dos nomes de quem trabalhou e do texto traduzido em si, né? E é claro que a Bíblia de Jerusalém também é uma boa opção para quem quer acessar os apócrifos do Antigo Testamento ou deuterocanônicos, né? Já que a SBB não publica isso nas Bíblias protestantes.
que circulam entre protestantes, poderia fazê-lo, né, já que à época da Reforma os textos apócrifos do Antigo Testamento circulavam nas Bíblias protestantes, tanto em âmbito luterano, quanto em âmbito anglicano, quanto em âmbito reformado. Então, acho que valeria a pena a gente ter isso também nas nossas Bíblias. Mas isso é outra conversa. Quem quiser acessar esses textos tem a Bíblia de Jerusalém. Sobre Bíblias anotadas, eu falo na semana que vem, ou no próximo vídeo, se eu conseguir fazê-lo antes, né? O que você pensa, o que você lê de tradução, o que você acha? Tem alguma questão pontual também, algum incômodo pontual com alguma dessas traduções? Diga aí, a gente pode conversar mais sobre isso nas próximas semanas. Se não for algo muito breve que eu responda por escrito no comentário, eu faço um vídeo subsequente sobre isso, né? Mas farei um sobre as notas, Bíblias de estudo, que não me agradam em geral, né? Mas até aqui, um grande abraço, uma ótima semana, a gente se vê.